Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele. Hoje é dia 28 de 5 de 2020, 28 de maio de 2020, e nós vamos fazer uma atividade não presencial de matemática. Vamos estudar o sistema de numeração decimal. Tá certo? Vamos ter atividades bem legais hoje, moçada. Para começar, nós vamos relembrar os números. Em sala, a gente estava acostumado a fazer isso todos os dias, ou o alfabeto, ou os números, o calendário, e a gente, à distância, não tem feito isso com muita frequência, né? Então, eu vou tentar organizar as aulas para a gente começar sempre fazendo essa atividade de relembrar alfabeto, sons, números, calendário, meses do ano, enfim. Então, hoje, os números. Então, nós vamos observar os números e vamos falar o nome deles, certo? Eu falo, vocês repetem. Pode ser assim? Então, hoje eu falo, vocês repetem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Nós terminamos a leitura desta tabela, mas os números não acabam, vocês já sabem, né? Então, aqui nós vamos observar nessa primeira linha, nós temos os números com um algarismo. Então, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9. Eles são números que representam apenas a unidade. Então, nós temos menos do que 10 unidades. Então, é do 0 até o 9. A partir do número 10 até o número 99, nós temos dois algarismos sempre, tá? Então, nós temos 10, que é o 1 e o 0. Esse 1 não é o número 1, é uma dezena. É o algarismo 1, mas ele não significa 1, ele significa uma dezena, tá? E aí, nós temos a família do 10, que é o 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vocês podem ver, ó, que os números se repetem. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Aí, quando nós temos 19 e ganhamos mais 1, nós vamos ter duas dezenas. Então, nós temos a família do 20. E aí, vamos falar comigo rapidinho. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 mais 1, nós temos o 30, 3 dezenas. Formam 3 grupos com 10. Então, nós temos a família do 30. Vamos falar rapidinho comigo, a família do 30? Então, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Aí, nós temos o 40. Rapidinho, vamos lá? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Depois, 50. Rapidinho, vamos lá? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Aí, nós temos 6 dezenas. 60. 60, vamos lá, rapidinho. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 7 dezenas. 70. Vamos lá, rapidinho. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 8 dezenas. Número 80. Vamos lá, rapidinho. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. E aí, nós temos o 90. 9 dezenas, 9 grupos de 10. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Então, até aqui, nós temos números com 2 algarismos, até o 99, tá? Quando nós vamos para o número 100, nós conseguimos separar 10 grupos,
cada grupo tem 10 elementos. Então, nós temos o número 100, tá? E aí, nós temos a família do 100, mas a família do 100 é bem longa. Nós vamos ver mais para frente isso, tá bom? Agora, vocês vão pausar o vídeo para falar todos esses números sozinhos aí com a família de vocês. Então, você vai contar todos os números até chegar aqui no 109, igual a gente fez antes, que eu fui falando e você foi repetindo. Agora, eu vou deixar, você vai dar um pause no vídeo e vai falar os números certinhos. Vamos ver o pai e a mãe se vão dizer que você acertou ou se você se enganou. Combinado? Então, 1, 2, 3 e pausa o vídeo. Quem já terminou, tomara que tenha acertado. Se você acertou, muito bem, parabéns. Se você não acertou, não tem problema, você vai continuar praticando, tá? Você vai ver esse vídeo vários dias nessa parte aqui da tabela, para você conseguir recitar os números certinhos e você memorizar a sequência dos números. Tudo bem? Vamos continuar. Então, agora, eu vou passar para vocês uma brincadeira, tá? Essa brincadeira é bem divertida. E eu fiz com um jogo que se chama Uno. Vocês já ouviram falar nesse jogo Uno? Só que eu não vou colocar o jogo Uno, na verdade. Na verdade, eu vou separar algumas cartas do jogo Uno. Tudo bem? Vamos para o jogo, então. Então, essa brincadeira, ela vai ser assim. Eu separei as cartas aqui, ó. Essa daqui vai ser a carta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu vou embaralhar essas cartas, eu vou misturar essas cartas. E vocês aí em casa, vocês vão pensar no número que a gente pode formar com as cartas que eu vou sortear. Já vou explicar para não ficar tão confuso, tá? Vai ser assim. Eu vou tirar duas cartas. Por exemplo, eu vou tirar a carta número. Vou tirar, vamos ver qual que vai ser. Tirei a carta número 1 e vou tirar mais uma. Carta número 5. Se eu tiver a carta 1 e a carta 5 e eu for formar um número, que número que eu posso formar juntando essas cartas? Eu posso formar o 15, uma dezena, 5 unidades. Ou eu posso formar o número 51. Aí eu vou ter 5 dezenas e uma unidade. Gostaram da brincadeira? Eu vou explicando sempre para vocês, tá? Então, eu retirei as cartas 1 e a carta 5. Que número que eu posso formar? Bem, eu posso formar uma dezena e 5 unidades. Se eu for representar uma dezena e 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Esse é o número 15. Uma dezena, 5 unidades, certo? Mas eu posso formar também o número 51. O que é o número 51? 5 grupos de 10. 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 10 e mais uma unidade. Então, aqui eu tenho o número 5 e aqui eu tenho o número 1. Aqui eu tenho 10, mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10, certo? E aqui eu tenho mais 1. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40, 51.
Por isso que eu tenho aqui o número 51. E aqui eu só tenho um grupo de 10. Por isso que eu tenho o número 1 aqui. Então, 10 mais 5 forma o número 15. Certo? Vamos para mais um jogo? Vamos lá. Vou tirar esse papel. O 1 e o 5 já foram. Vamos ver que número vem agora. Tchan, 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 tchan. Primeiro eu tirei o 7. Depois eu tirei o 0. Então, se eu formar, que número que eu consigo formar com o 7 e com o 0? Bem, se eu tenho 7 dezenas, significa que eu tenho 7 grupos de 10. Então, eu tenho aqui um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 6, 7. Aqui tem 10, 10, 10, 10, 10, 10 e 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E aqui, 0 unidades. Não tenho nenhuma unidade. Então, aqui eu vou colocar o 7 para mostrar que eu tenho 7 grupos, 7 dezenas. E esse espaço aqui, onde eu não tenho nada de unidades, eu vou representar com o número 0. Então, eu formei o número 70, certo? E agora, vamos colocar o 0 por primeiro e o 7 por segundo. Se eu não tenho nenhuma dezena, eu tenho 0, como a carta, né? E aqui eu tenho 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou colocar o 7 aqui. Aqui, para preencher esse espaço, eu posso colocar o 0. Mas o 0 aqui na frente, ele nem é tão importante. Porque dizer 07 ou dizer 7 é a mesma coisa. Quem é que fala, eu tenho 07 anos? Ninguém, né? Então, esse 0 aqui, ele não precisa, porque nós temos o lugarzinho da unidade e o lugarzinho da dezena. Com certeza, eu tenho as unidades. Com certeza, né? Mas as dezenas é só a partir do 10 que eu vou ter. Então, não tem importância se aqui ficar sem nada nesse lugarzinho. Agora, quando eu já tenho a dezena, aí eu tenho que ocupar o espaço da unidade. Por isso que aqui eu tenho que colocar o 0. Certo? Nessa brincadeira? Vamos lá, então. Vamos fazer outra. Que números que sobraram ainda? Tem muitos números ainda. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Vou sortear. Número 9, ó, o tracinho do 9. Ah, e o 6. Então, eu tenho o 9 e eu tenho o 6. Então, aqui, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter 9 dezenas. Então, eu tenho 9 grupos com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 grupos. Então, aqui tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E mais 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Certo? Então, como eu tenho 9 grupos,
eu vou colocar um 9 aqui na frente. E aqui, no espaço da unidade, ó, de 1 em 1, eu vou colocar o 6. Então, vocês estão entendendo que aqui eu tenho o espaço da dezena, porque eu estou falando dos grupos com 10. E aqui eu tenho a unidade, porque aqui eu tenho de 1 em 1. Eu não consigo formar o grupo ainda de 10. Então, vai só ter unidades desse lado aqui, então eu só vou colocar unidade aqui embaixo. Esse aqui é o espaço da unidade. Esse aqui é o espaço da dezena. E juntando 9 dezenas e 6 unidades, a gente forma o número 96. Certo? Vamos para o próximo. Agora, nós vamos colocar o 6 por primeiro e o 9 depois. Então, agora, quantas dezenas eu vou ter? Eu vou ter 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dezenas. E aqui eu tenho 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que número que eu formo? Eu tenho o lugar da unidade e tenho o lugar da dezena. Então, aqui onde que eles estão de 1 em 1, eu coloco a unidade, que é o número 9. E aqui onde que eu tenho de 10 em 10, eu coloco um número que vai mostrar a dezena, que é o 6. Então, aqui eu formei o número 96 e aqui eu formei o número 69. 9 unidades e 6 dezenas. Formou o número 69. Certo? Tem mais cartinhas. Vamos continuar? Vamos ver quem sabe. Vamos lá. Vamos sortear as próximas cartinhas. Agora eu tenho o 8 e agora eu tenho o 3. Então, que número eu posso formar aqui? Aqui eu tenho 8 dezenas. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dezenas. E aqui eu tenho 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Então, aqui eu vou juntar o número 8, que está representando 8 dezenas, e o número 3, que está representando 3 unidades. Então, eu tenho 8 dezenas e 3 unidades. Formou o número 83. Agora, se eu trocar de lugar, será que eu vou ter mais que o 83 ou eu vou ter menos do que o 83? O que vocês me dizem aí? Então, aqui eu vou ter 3 dezenas. 1, 2, 3 dezenas. E aqui é o lugar da unidade. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Então, eu formo que número? Eu formo o número 38. O 3 vem daqui de 3 dezenas. Então, por isso que aqui ele tá no lugar das dezenas. E o 8, unidades. Porque aqui é de 1 em 1, ele não chegou a formar um grupo de 10. Então, o que é que vale mais? 83 ou 38? Vale mais o 83, porque a gente tem bem mais dezenas aqui, né? Bem mais grupos de 10.
Aqui nós temos 3 e aqui nós temos 8 grupos de 10. Certo? Vamos para o último número dessa brincadeira? Eu tô gostando. Será que vocês aí em casa estão gostando também? Vamos lá. Peguei minha última folha. Vamos ver aqui. Tchan, 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 tchan. Peguei o número 2. E peguei o número 4. Então, se eu deixar o 2 aqui na frente e o 4 atrás, eu vou colocar 2 dezenas aqui, 2 grupos com 10 e 4 unidades aqui. 1, 2, 3, 4 unidades. Então, eu coloco 2 dezenas, 4 unidades. E que número que eu formei? 24. Porque esse 2 aqui vem das 2 dezenas, certo? E se eu trocar de lugar os números, como é que fica? Quem sabe que número que é esse? Queria estar ouvindo vocês para saber o que vocês falaram. Então, aqui nós temos 4 dezenas. 1, 2, 3, 4 dezenas. E aqui nós temos 1, 2 unidades. 4 dezenas, 2 unidades formam que número? 42. Então, eu tenho o número 42. O que é que vale mais? 24 é mais ou 42 que é mais? Se nós compararmos as quantidades. Vale mais o 42, porque aqui eu tenho 10, mais 10, mais 10 e mais 10. E aqui eu só tenho 10 mais 10. Certo? Muito bem. Então, vamos para a próxima etapa do nosso trabalho agora. Ótimo, agora nós vamos para mais uma etapa da nossa atividade. Então, nós vamos precisar da atividade impressa de matemática, essa que está aparecendo aqui do ladinho. Nós vamos precisar de lápis grafite e borracha. Depois dessa atividade, quando a gente terminar tudo, a gente vai precisar também do caderno de matemática, da tesoura e da cola. Então, você pode pausar o vídeo e organizar esse material, que eu fico aqui esperando vocês, tá bom? Ótimo. Então, agora, vamos preencher a parte da nossa atividade, esse cabeçalho. E eu vou explicar como é que essa atividade no papel vai funcionar, tá bom? Então, Escola Municipal Egon Werner Berst, professora Michele Bedin, data. Então, aqui vai ser a data de hoje, 28/5/2020. 28/5/2020. Ano, turma, segundo ano A, para quem estuda de manhã. Segundo ano B, para quem estuda à tarde. E aqui, vocês vão escrever o nome completo de vocês. Quem já lembra, já sabe como que é o seu nome completo, escreve sem olhar. Parabéns para quem já consegue. Quem não consegue ainda, copia lá do seu caderno, seu nome completo, mas lembre de treinar. Treinar todos os dias o seu nome, se você ainda não sabe fazer ele sem olhar, tá bom? Pai e mãe, quem puder dar um auxílio nisso. No segundo ano, a gente já precisa escrever em caixa alta o nome completo, tá? Quem precisa de mais tempo, dá um pause no vídeo. Quem já terminou, vamos seguir adiante. Então, aqui, também está escrito semana 9. Vocês vão tirar esse 9 e vão colocar o 10 aqui em cima, tá? Semana 10. Ou você vai escrever aqui embaixo, semana 10. Atividade de matemática, colar no caderno, certo?
No vídeo, a professora mostrará 2 algarismos e o estudante fará a composição dos números, observando o valor posicional. Na sequência, fará a escrita por extenso do nome dos números formados. Então, eu vou mostrar 2 algarismos, vou mostrar 2 cartas. Em cada carta tem um algarismo, um número. E vocês vão fazer a composição, vocês vão formar um número com esses 2 algarismos. E lembrando sempre do valor, se ele está no lugar da dezena ou se ele está no lugar da unidade. Depois, a gente vai fazer a escrita por extenso do nome dos números que a gente formou. Combinado? Então, agora nós precisamos ver que número que é esse. Vamos ver? Então, agora eu vou retirar 2 cartas para nossa atividade. Tirei o 3 e tirei o 6. Então, agora nós vamos fazer a atividade A. Algarismos sorteados. Então, os algarismos sorteados foram algarismo 3 e o algarismo 6. Certo? E que número que eu posso formar com o algarismo 3 e o algarismo 6? Então, a gente pode formar o número 36, certo? O número 36. E eu também posso formar o número 63, certo? O número 36, nós vamos escrever o nome desse número aqui embaixo, tá? Aqui nessa linha. Então, 36, ponto final. E agora, nós vamos escrever o nome do outro número. 63. Olha o espaço entre as palavras e o ponto no final, tá? Ó, aqui a prof fez o número e ficou voando, né? O número não, desculpa, o nome do número e ficou voando, tá? No computador é mais complicado. Mas vocês sabem, então, 36 e 63. O que eu vou fazer agora, vocês não precisam fazer em casa, só se vocês quiserem, tá? Não tem problema nenhum quem não quiser fazer. No número 36, a gente tem 3 dezenas. Então, 1, 2, 3 dezenas. E a gente tem o 6. Os 6 são só 6 unidades. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui na barrinha, nós temos 10 quadradinhos desse, cubinhos, né? 10 cubinhos. Só que eles formaram uma dezena, então eles ficam juntinhos aqui. Então, por isso que nós temos 3 dezenas e 6 unidades. Já aqui, nós vamos ter 6 dezenas. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. E as unidades serão
1, 2, 3. Então, eu tenho mais unidade, um número maior aqui no 63, tá? Do que aqui no 36, porque aqui eu tenho 10 mais 10 mais 10 e mais 6. E aqui eu tenho 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 e mais 3. Tudo bem? Agora, nós vamos ver quais são os algarismos sorteados para a letra B. Atenção, atenção. Próxima retirada. Tirei o 9 e tirei o 4. Que número que nós podemos formar? Então, os algarismos sorteados foram o 9, e o 4. Então, vamos colocar o 9 e o 4. Já conseguiu ir pensando aí quais são os números que a gente pode formar? Tenho certeza que tem criança que já pensou nisso, né? Então, nós vamos formar aqui, primeiro com o 9 na frente, 90, e o 4 atrás, que é a casinha das unidades, 94, certo? E agora, vamos trocar eles de lugar. Que número que fica quando eu troco de lugar o 4 com o 9? Parece que eu ouvi alguém acertando aí. É o 49. Vamos escrever o nome dos números? Então, olha, eles trocaram de lugar. 9 dezenas, 4 unidades. Esse número se chama 94. Ponto final, hein? 94. E agora, esse número aqui, como é que ele se chama? O 4 está na frente, então, 49. A gente fala I, né? 49, mas a gente coloca E. É só o jeito de falar, tá bom? Você também não precisa fazer isso que a prof vai fazer agora, é só para vocês perceberem qual número que é maior, tá certo? Mas se você quiser fazer em casa, não tem problema nenhum, você pode fazer também o desenho, tá? Então, vou fazer aqui. No número 94, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dezenas. E eu também tenho 4 unidades. Por que será que eu escrevi a letra V ali, né? 1, 2, 3, 4 unidades. Então, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 1. Então, aqui eu tenho as dezenas e aqui eu tenho as unidades. E agora, vamos ver o 49. Quantas dezenas tem no número 49? Quantos grupos de 10 tem? 1, 2, 3, 4 grupos de 10. E quantas unidades? Nós temos 9. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Então, qual número que representa uma quantidade maior? É o 94 ou é o 49? Eu acho que vocês responderam que é o 94, né? Porque a gente tem mais dezenas do que aqui, certo? E agora vamos ver as outras cartinhas. Que número será? Próxima atividade. Tirei o 5, tirei o 7. Que número que nós podemos formar? Então, os próximos números sorteados foram o 5 e o 7. Então, vou colocar aqui na letra C, que os algarismos sorteados foram 5 e o 7 também. E aí, nós vamos formar o primeiro número. Então, com o 5 na frente. 5 na dezena e 7 na unidade. Sabem o nome desse número? Que nome que é? 57, certo? E vamos trocar eles de lugar? Se eu falar primeiro no 7 na dezena, e se eu falar o 5 por último na unidade, que número que eu formei? Como que ele se chama esse número? Então, vamos para esse aqui por primeiro. Vamos escrever o nome desse número. Como é o nome desse número? 57. Quem será que acertou? 57. Agora, vamos para o próximo. Acho que tem gente que já falou o nome desse número. 75. Olha aqui a palavra 5. O som é de S, mas a gente escreve com a letra C. 7, o som é de S, mas a gente escreve com S mesmo, né? Então, os 57. Vamos prestar atenção em quantas dezenas são? São 5 dezenas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. E eu vou ter 7 unidades. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, vamos ver os 75? Quantas dezenas são? 7 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quantas unidades são? 5 unidades. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. E agora, vamos para a última. E agora, tirei o 2, tirei o 8. Que número nós podemos formar? Os números sorteados foram o 2, os algarismos, né? O 2 e o 8.
Então, nós podemos formar quais números com esses dois algarismos? Se eu colocar o 2 na dezena e o 8 na unidade, que número que eu vou formar? Como ele vai se chamar? E se eu colocar o 8 na dezena e o 2 na unidade, como é que ele vai se chamar? Oh, sumiu o 8 aqui. Ai, 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 prof. Muito bem. Então, aqui nós temos 2 dezenas, 8 unidades. Nós temos o 28. Vamos escrever? 28. Então, a gente fala 20, mas a gente escreve 28. E aqui do lado, que número é esse? É o número 82. Então, qual que é a diferença do 28 e do 82? O 28, ele tem 2 dezenas. Só 2. Mas tem 8 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora o número 82, como ele é? O 82, eu tenho 8 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 10. E nós temos E nós temos 2 unidades. Então, aqui eu tenho 28, 82. Qual que vale mais, gente? Qual que representa uma quantidade maior? É o número 82, né? Porque eu tenho mais dezenas do que esse número aqui, tá bom? Então, moçada, por hoje é isso. Um beijo para vocês. Estou com muitas saudades. Eu estou feliz porque vocês estão me mandando as fotos das atividades. Um beijão para todos e até a próxima aula!